Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de Química, mais especificamente eletrólitos. Solta a vinheta! Solta a vinheta. Primeiramente, o que são eletrólitos? Se você não estiver entendendo aí a minha letra, vai ter que batalhar um pouquinho, mas eu vou ler, tá? Eletrólitos são substâncias dissolvidas em algum solvente que podem conduzir corrente elétrica, tá certo? Um caso em que uma substância possa conduzir corrente elétrica é só quando seus íons estão assim, dispersos. O nome dessa estrutura aqui é retículo cristalino. No caso das substâncias iônicas, que são aquelas que usam metal e ametal na sua composição, elas formam esse retículo cristalino com os seus cátions e os seus ânions, tá certo? Cátion é positivo, ânion é negativo. Ou, no popular, seria carga positiva e carga negativa, tá certo? Então, uma substância só pode conduzir eletricidade ou corrente elétrica se ela estiver com seus íons dispersos. Um eletrólito é uma substância que, quando dissolvida, tem essa estrutura e pode simplesmente conduzir facilmente a corrente dessa maneira. Tchum, 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 tchum. Entendeu? Desse jeitinho. Como eles são formados? Os eletrólitos têm dois processos para sua formação, tá certo? São dois processos distintos. Nós temos a dissociação e a ionização. A dissociação, ela consiste no processo de quando íons já existentes se separam na solução. É esse processo aqui. Íons que já existem somente se separam quando em contato com a água. Quando em contato com a água, eles se separam. Já a ionização é quando as substâncias moleculares, que não são formadas com essa estrutura, mas sim com estrutura similar a essa aqui, ou algo parecido, depois eu mostro a imagem, dão origem a íons que posteriormente vão se separar. Então, seria uma estrutura similar a isso daqui, ó. Aqui nós temos uma estrutura molecular, que ela é mais ou menos dessa maneira, parecido com isso. Aqui nós temos a nossa estrutura molecular. E aí, quando em contato com a água, ela simplesmente, quando em contato com a água, ela vai se transformar em uma estrutura de íons, carga positiva e negativa, positiva e negativa. Como essas moléculas têm várias estruturas nelas, então nós podemos fazer um retículo completo. Podemos fazer muitos desses aqui, muitos íons positivos e negativos, tá certo? Então, na ionização, nós temos estruturas moleculares, dessa maneira, que se transformam em íons e, posteriormente, vão todas se separar, tá certo? Elas vão todas ficar separadinhas, enquanto ainda estão dissolvidas na água. Atenção, é uma coisa muito importante. Não são todas as substâncias que vão passar por esse processo. Muitas das substâncias elas não conseguem formar íons, por mais que suas estruturas se desmanchem em contato com a água. Nesse exemplo aqui, nós temos o NaCl, que é um composto iônico formado por metal e ametal, mais conhecido como sal de cozinha, tá certo? Esse sal de cozinha, quando entra em contato com a água, ele tem as suas partículas negativas e positivas totalmente fragmentadas pelas partículas e moléculas de H2O, tá certo? As moléculas de água vão separar cada uma das estruturas que já existiam antes na molécula de NaCl, tá certo? Essa é a diferença da dissociação para a ionização. Quando a gente vai analisar a dissociação, nós já temos íons prontos, tá vendo? Temos aqui o mais e o menos já prontos na estrutura. Mas quando a gente vai analisar, por exemplo, a estrutura de uma molécula normal, você vê que não tem mais e menos. É simplesmente porque ela não contém íons originalmente. Essa é a maior diferença. Na dissociação, a gente vai separar íons que já existem. Na ionização, a gente vai separar íons que serão criados posteriormente, tá certo? Não tem íon? Tem íon. Essa é a diferença. Uma observação. A dissociação, ela só acontece com substâncias iônicas, que é aquelas que unem o metal mais o ametal. Tem vídeo aqui no canal explicando a diferença de metal e ametal. Se tiver dúvida, é só ir lá. E aqui a ionização, ela só acontece em substâncias moleculares, que elas ocorrem entre ametal mais ametal. Ou até mesmo com o hidrogênio, que ele não tem uma classificação específica, tá certo?
Aqui vindo para o terceiro tópico, nós temos os tipos de eletrólito. Nós temos 3 tipos principais e eles se dividem de acordo com a sua porcentagem. Um eletrólito forte é aquele que tem mais de 50% de todas as suas partículas ionizadas, ou seja, mais de 50% daquele eletrólito foi transformado em algo que pode conduzir eletricidade, entende? Se ele é moderado, então significa que menos de 50%, entre 5% e 50% de suas moléculas, de suas partículas, foram transformadas em coisas que podem conduzir eletricidade, ou seja, os íons. Já um eletrólito fraco é aquele que tem menos de 5%, ou seja, não é capaz de conduzir fortemente a eletricidade. E por último, nós temos como medir a intensidade de um eletrólito já para configurar aqui, tá certo? Beleza, vindo aqui para o cálculo, nós temos aqui a fórmula. Essa fórmula é muito simples. É só você pegar o número total de partes ionizadas, que geralmente é menor, e dividir pelo número total de partes normais. Ou seja, nós temos as partes ionizadas e as partes normais. Divide o menor valor pelo maior. Aí, um macetezinho. Para você descobrir em porcentagem, para determinar essa porcentagem aqui, é só você multiplicar por 100, viu? Esse 100 aqui vai lhe dar a porcentagem. Vamos fazer um exemplo? Cálculo do grau de ionização do ácido sulfuroso. Não sei nem falar o nome. Mas é representado por essa fórmula aqui, tá certo? Então, ele diz aqui, o número de partículas do ácido que foram dissolvidas foram 70. Ou seja, o número total que vai ficar embaixo é 70. Aqui. Já o número de partículas que foram ionizadas foi 10. Então, é só colocar o 10 em cima. Aí, divide normal. 10 por 70. Na fórmula, você já pode organizar o 100 aqui do lado, já para simplificar e ficar mais fácil. Dividindo tudo bonitinho, nós obteríamos 0,14 vezes 100%. Então, nós temos 14% do nosso eletrólito. Ou seja, é um grau moderado, porque como eu havia dito, se o eletrólito está entre 5 e 50%, ele é moderado. Se ele é maior que 50, então ele é grau forte. Se ele é menor que 50, então ele é grau fraco. Menor que 5, na verdade. Quando ele é menor que 5, ele é grau fraco.